E vamos agora ouvir, então, a apresentação da presidente do CAU, a arquiteta Patrícia Figueiredo Cercos Herden. Ela vai abordar a visão do CAU da habitação social. Por gentileza, arquiteta, por favor. E, sintetizando o currículo da nossa convidada, ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC, tem MBA em plataforma BIM e professora de pós-graduação do IMBEC. É empresária do setor de tecnologia, à frente da equipe BIM, consultora da indústria AEC, em adoção e gestão BIM, com foco de aprimoramento de processos. Tem vasta experiência de mais de 25 anos amparados pela TI, englobando todas as fases do projeto, aprovação legais e compatibilizações até a execução de obras civis. Por gentileza, senhora, tenha uma boa apresentação. Fica a critério da senhora, aqui ou ali. Bom dia. Eu vou mudar aqui um pouquinho a posição, mas vamos acompanhar aqui toda... Tem um videozinho que eu trouxe, só para contextualizar a ideia do que foi essa criação do CAU. Como eu comentei, é muito recente, mas então nós vamos passar esse vídeo só para dar uma contextualização. Obrigada. Só um pequeno vídeo aí para dar uma contextualização do que foi a evolução histórica até chegarmos ao tão esperado Conselho Uniprofissional dos Arquitetos. Então, agora nós vamos entrar aqui no tema da nossa palestra de hoje, né? Que seria a parte da apresentação do que o CAU... Só deixa eu ver aqui como é que passa. Cadenciando a nossa apresentação com os slides. Opa, agora sim. Então, a TIS, né, a lei da TIS, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, é um direito e muitas possibilidades. Compartilhe essa ideia. Aqui um breve histórico. O papel do CAU, conforme eu já foi apresentado no vídeo que precedeu. Então, qual a importância do arquiteto, né? Da arquitetura? Acessibilidade, beleza, sustentabilidade, economia, segurança, conforto, um projeto de arquitetura, acompanhamento de obra e responsabilidade técnica. Porém, bastante distante dessa realidade, boa parte da população tem acesso à arquitetura. 85% dos brasileiros constroem sem arquitetos ou engenheiros. Não contratam um profissional por desconhecimento ou questão financeira. Então, o acesso à moradia, nós temos um déficit de 6,3 milhões de domicílios, conforme dados do CAU-BR de 2015. 14,7 milhões de casas estão em situação de inadequação. E o acesso à arquitetura são precariedades que poderiam ser evitadas, como riscos
estruturais, desperdícios, espaços mal divididos, problemas construtivos, insalubridade, problemas de acesso, infraestrutura insuficiente e irregularidades. Então, o que é a TIS? São todos os serviços técnicos de arquitetura e urbanismo, engenharia, direito, serviço social, geografia, biologia e outras áreas afins necessários para a garantia do direito à moradia das famílias de baixa renda, como a Cibele acabou de comentar. É uma equipe multidisciplinar. Quais são os objetivos da TIS? Promover serviço para quem precisa e não pode contratar. Atender a demanda onde ela está, sem desterritorialização. Custear serviços técnicos fora do valor da construção, enfrentar o preconceito, o desconhecimento do tema pelas comunidades e tornar a arquitetura promotora de qualidade de vida. Então, em 2008, foi aprovada a Lei 11.888, que assegura o direito às famílias de baixa renda à assistência técnica, pública e gratuita, para o projeto Construção de Habitação de Interesse Social como parte integrante do direito social à moradia prevista no artigo 6º da Constituição Federal. Além de assegurar o direito à moradia, assistência técnica objetiva, otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e do seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção da habitação. Formalizar o processo da edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o poder público municipal e a outros órgãos públicos. Evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental. Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental. Então, vamos dar uma olhadinha como é que foi a situação histórica do planejamento. O Eduardo do CREA, ele mostrou, né? Aqui tem mais uma sequência. Então, em 1988, é promulgada a nossa Constituição Federal, que afirma a função social do direito à cidade e à moradia. Em 2001, o Estatuto da Cidade regulamenta a política urbana, dando atenção à função social da propriedade e o direito à cidade. Em 2005, é instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que centraliza as ações do governo no tema e cria o Fundo Nacional de RIS. A Lei 11.124. Em 2008, é regulamentada a assistência técnica com a Lei 11.888, a Lei ATIS, já comentada anteriormente. Em 2009, teve início o programa Minha Casa Minha Vida. Em 2011, o CAU inicia suas atividades. Em 2015, o debate sobre a TIS é retomado em Santa Catarina, com ações do IAB, apoio do CAU, o CREA também esteve envolvido, conforme comentado anteriormente. Em 2017, inicia a produção deste planejamento aqui dentro do CAU Santa Catarina. E agora, em 2020, ano passado, foi lançado o programa Casa Verde e Amarela, conforme o Eduardo também citou. Então, em 2021, a Lei da Assistência Técnica, a Lei 11.888, da Assistência Técnica, de 2008, ela já completa 13 anos. E a prática da TIS ainda é pulverizada e insuficiente em Santa Catarina e no Brasil. A arquitetura é a atividade determinante para a qualidade da vida dos seres humanos, e o CAU Santa Catarina vem reafirmar seu compromisso com a universalização do acesso à arquitetura para todos os cidadãos e em benefício da cidade e da sociedade. Então, como eu comentei no começo, na apresentação, o objetivo estratégico do CAU é fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo. Com esse objetivo, então, o CAU passou a destinar 2% do orçamento a apoiar ações de assistência técnica em habitação de interesse social. Então, desde 2005, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social prevê Conselho de Habitação, um plano municipal de habitação e fundos recursos. Tudo isso aí está compilado na Lei ATIS. O CAU Santa Catarina define a produção num planejamento estratégico, como meio de regulamentar e fomentar a ATIS em Santa Catarina. Então, segundo a ONU, uma moradia adequada deve prever aos seus habitantes segurança de posse, disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, economicidade, habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural. Itens que já foram bastante pontuados nas apresentações anteriores.
E os dos objetivos do planejamento estratégico do CAL Santa Catarina: universalização do acesso aos serviços de arquitetura e urbanismo, contribuir para a construção e qualificação da cidade em suas áreas mais vulneráveis, estabelecer um elo entre as demandas da sociedade, dos profissionais e da arquitetura e urbanismo, cooperar para a aplicação da assistência técnica de forma abrangente e contínua. Então, foi feito um diagnóstico através de uma pesquisa. O quê? Qual a demanda? Para quem? Quem são os agentes? Como? O arranjo? Quanto? Recursos? Em que tempo? O prazo? E qual o papel que o CAL desempenharia nesses itens? No quadro de experiências, analisou as principais práticas e experiências em ATIS já desenvolvidas e em desenvolvimento, tipologias, atores e agentes envolvidos, formas de subsídio e financiamento, relação assistência técnica dos arquitetos e assistência técnica. E aí, desse quadro de experiência, tipologias, foi dotado, então, uma produção de moradia, regulação fundiária, infraestrutura do espaço público, melhoria da moradia e assessoria às cooperativas. Então, esse aqui o programa Vivenda, né? Foi nesse quadro de experiências, né? Tem algumas instalações pontuadas. O programa Vivenda ele é privado, ele tem kits de melhoria habitacional acompanhado de obra e microcrédito. O programa Vivenda é muito interessante. O terceiro setor, arquiteto de família, foi da solução ONG Soluções. A CODIAB, né, de Brasília, do Distrito Federal, tem 11 postos de assistência técnica, elas estão dentro das comunidades. Produção de moradia, melhoria da moradia e regularização fundiária, infraestrutura, o espaço público. Assessorias técnicas, mais entidades organizadoras, mutirão, União da Luta. Isso aí é o Piabiru, em São Paulo. Assessorias técnicas, mais entidades organizadoras, é o exemplo do Residencial São Francisco, à esquerda, e do Residencial Jabuticabeiras, à direita, em São Paulo. Assessorias técnicas, mais entidades organizadoras, é o caso do Residencial São Francisco, à esquerda, e do Mutirão Paulo Freire, à direita, que são cooperativas habitacionais. Então, dentro desse diagnóstico, os agentes, os atores, foram pontuados aqui, nesse quadro, as assessorias, os movimentos populares, a universidade, através de um escritório modelo, o CEAL, que é a nossa entidade de Associação de Arquiteturas e Urbanismo, através do IAB, ASBE, a SASC, entidades, órgãos públicos, como é o caso da FECAM, que tem o acesso, né, aos municípios, os financiadores, através de cooperativas de crédito e fundos habitacionais, e ainda a iniciativa privada, né, no caso de lojas de imóveis, lojas de materiais de construção e construtores. Então, dentro dessas tipologias, né, quais são os grupos de agentes? O mercado, cooperativas, o poder público, as universidades, ONGs e assessorias. E aí foi traçado isso cruzando com produção da moradia, melhoria da moradia, regularização fundiária, infraestrutura, espaços públicos e assessoria. Então, foi feita uma matriz de atuação de cada um desses agentes. Então, desde o projeto, material, execução, acompanhamento, são múltiplos atores, com atendimento de etapas por agentes, e quais os distintos arranjos dentro dessa matriz. Dentro desse diagnóstico, foi marcado, então, subsídio, cruzando com cada um dos itens. Foi levantado também algumas possibilidades de ONGs, como é o caso das Soluções Urbanas, que trabalha com feiras de trocas solidárias. Cooperação técnica com a CODIAB, CIALP, de Brasília. E também possibilidades de crowdfunding, como foi o caso do Piabiru, aqui em Florianópolis, onde foi feita uma oficina de ATIS e foi levantado, através desse sistema, R$ 33.935. O microcrédito,
através dos financiamentos, aí tem algumas linhas de créditos levantadas. O subsídio pode ser público ou privado. O privado tem origem em financiamentos coletivos ou está no escopo dos projetos institucionais das ONGs. E os subsídios podem ser parciais ou integrais. E esta variação depende do grau de vulnerabilidade econômica da família. É bom que se contextualize que esse plano ele foi levantado ainda antes do programa Verde e Amarelo, né? Então era uma outra realidade. Aqui tem um diagnóstico da relação de arquiteto em ATIS no estado, né? Então, as regiões as mais escuras, as manchas mais escuras no mapa, eles indicam maior precariedade de domicílios urbanos. E nós temos um cruzamento com o número de IES e de arquitetos e urbanistas no estado. Então, não necessariamente as zonas com maior precariedade é onde nós temos maiores agentes técnicos para agir, como pode ser visto ali na região de Lages, Planalto Serrano. Então, aqui são a validação do diagnóstico, foi feito através de oficinas regionais em Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma e Chapecó. Aí o número de entidades envolvidas, o número de participantes de cada uma dessas oficinas. Os debates regionais propiciaram a construção coletiva desse plano estratégico em ATIS. Então, o CAU Santa Catarina ele se colocou como um articulador entre demandas profissionais, poder público e entidades. Então, esse plano estratégico. Então, nós teremos arranjos, a maneira de executar a ATIS a partir de práticas, a definição de uma estratégia proposta em diálogo com normas existentes, ações e investimentos do CAU Santa Catarina para fomentar a estratégia para a implementação de ATIS. Então, nós temos as A são diretrizes, B são objetivos, C são ações e metas, e o D, indicadores, monitoramento e avaliação. Então, objetivo A, fomentar a ATIS enquanto política pública. B, apoiar os profissionais liberais e escritórios que têm interesse em atuar em ATIS. C, fomentar a ATIS como ferramenta para a promoção da justiça e inclusão social nas cidades. Objetivo D é promover uma cultura profissional e social de ATIS. Então, detalhando mais cada um dos objetivos. Objetivo A, fomentar a ATIS enquanto política pública. Então, são desafios. Fomentar os agentes públicos, poder público para assumir a ATIS como uma política pública. Difundir a ATIS como direito e necessidade para as famílias de baixa renda. B, apoiar profissionais liberais e escritórios que têm interesse em atuar com a ATIS. Desafios. Integrar demanda por ATIS e profissionais. Regular e fiscalizar as iniciativas privadas e assistenciais e encontrar maneiras de financiamentos e subsídios. É só fazer um recorte aqui, que o CAU ele já definiu que nós vamos trabalhar com uma RRT social, então ela tem um valor diferenciado da RRT padrão. Objetivo C, fomentar a ATIS como ferramenta para a promoção da justiça e inclusão social nas cidades. Quais são os desafios? Promover a ATIS como um serviço técnico, necessário para mediar os conflitos territoriais, reconhecer todas as atribuições do arquiteto urbanista com ações da ATIS, reconhecer que as populações de baixa renda demandam por uma assistência técnica interdisciplinar. E objetivo D, promover uma cultura profissional e social em ATIS. Desafios, promover uma articulação entre os agentes para o atendimento da demanda prioritária, desconstruir a ATIS como prática assistencialista. Então, foi feita uma cartilha para chamar profissionais das diferentes áreas de atuação profissional para promover políticas públicas que garantam o direito à ATIS, apresentando possibilidades para desenvolver suas ações de maneira articulada e direcionada para populações de baixa renda. Então, esse é o encarte, um caderno de cenários de atendimento para profissionais, poder público, população, e uma proposta normativa. O encarte ele foi dividido nesses vários encartes, né? Então, o encarte do poder público, ele é direcionado para servidores públicos, executivo, legislativo, judiciário, que pretendem promover a ATIS no seu município. Ele deve ser lido em conjunto com o caderno de cenários de atendimento. Encarte profissionais. Este encarte é direcionado para os profissionais das mais distintas áreas de atuação, que pretendem trabalhar com a ATIS. Ele deve ser lido em conjunto com o caderno de cenários de atendimentos.
E o encarte população é um encarte direcionado para a população que demanda por ATIS. Nele constam as informações necessárias para promover ATIS como um direito. E o caderno de cenário de atendimento. Neste caderno estão descritas as possíveis arranjos, maneiras de fazer para o atendimento nas diferentes demandas por assistência técnica. Então, aqui tem um detalhamento, né? É só uma página ali da cartilha. Inclusive, nós entregamos aqui de presente para o professor Roberto, para ele dar uma avaliada, inclusive somar. Aqui tem mais uma página da cartilha. E uma proposta normativa, né? De legislação estadual e municipal para regulamentar a forma como fazer a ATIS. Aqui a minuta, né? Não, claro que ela está só aqui, não é possível ser lida, né? Mas isso tudo tem acesso no site do CAU Santa Catarina. Então, a formação da rede seria feita de que forma? Cadastro de interessados, divisão por região e disponibilização para municípios interessados. Então, desde 2017, ele tem as duas formações, né? Inclusive a Cibele fez parte da primeira comissão, que foi a Comissão Temporária de Assistência Técnica, CETEC, isso foi no ano de 2017. De lá para cá, então, nós passamos a ter essa comissão como uma comissão permanente, comissão permanente especial, tem outra formação dela aqui na direita, e hoje ela está formada assim, né, com esses arquitetos e urbanistas à direita, no caso, a presidente, vice-presidente, nosso assessor, o Peri Segala, como o assessor especial da presidência e assessor especial da CATIS. Então, nesse novo momento, né, fazendo uma evolução histórica das principais ações do CAU Santa Catarina entre 2019 a 2021, onde todos esses atores que eu mencionei anteriormente atuaram, nós tivemos em 2018 o marco do PIATS, né, o Plano Estratégico de Implementação em ATIS. Aí nós tivemos depois a Câmara Temática de Habitação de Interesse Social, participação da CATIS em eventos em municípios, junto com a FECAM. Em 2019 tem um Amix Curi aqui na Palhoça, e depois veio o curso de capacitação em ATIS em Chapecó. Esse ainda foi presencial. Em 2019 nós tivemos editais de patrocínio, mais de 100 mil editais. 2020, seminário de resistência em ATIS aqui em Florianópolis, que foi dado na UFSC. Em 2021, então, nós já passamos a capacitação online, adequando a nova realidade, né? A realidade pandêmica. Isso foi bom, porque nós pudemos abrir essa capacitação para todo o país. E agora também nós tivemos o lançamento de um concurso de projetos em habitação de interesse social, com foco em inovação e modularidade. Então, vamos dar uma olhada quais são as ações do CAU Santa Catarina que estão agora sendo pautadas. Nós fizemos, ela ainda está aqui em aberto, que nós estamos em processo, né, de fazer uma parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e o CAU Santa Catarina. E aí, em consonância com o objetivo B do PIATS, né, nós liberamos esse curso, né, para apoiar os profissionais liberais em escritórios que têm interesse em atuar em ATIS e não sabem como. Então, esse curso, como eu comentei, é um curso de capacitação online, e o CAU-BR, ele está replicando para todo o país. Então, deixa eu detalhar um pouquinho mais aqui. São 22 vídeos e 7 podcasts. E ao final do curso será emitido um certificado de conclusão emitido pelo CAU Santa Catarina. Então, teoricamente, né, o profissional que tiver interesse, ele vai ter acesso a esse curso de forma totalmente gratuita e pode receber esse certificado de conclusão ao final do curso. Outra ação que nós fizemos, como eu comentei, seria o concurso público nacional, projetos de habitação de interesse social, com foco em inovação e modularidade, em consonância com o objetivo D do PIATS, promover uma cultura profissional e social em ATIS. Aí é um concurso que nós vamos premiar mais de 75 mil entre os 3 primeiros colocados, e o prazo ele vai até o dia 16 de novembro. Então, os engenheiros não estão de fora, mas eles vão sempre ter que trabalhar junto com um arquiteto, porque aí tem que estar, a inscrição é feita por parte do arquiteto. Aqui tem já os vídeos que foram liberados, né, os 6 primeiros vídeos liberados, com alguns, quem sabe no futuro a gente possa gravar mais um vídeo com o professor Roberto, com um foco mais na tese dele. E aqui tem algumas ações atuais em ATIS do CAU Brasil. Foi lançado também, mês passado, 1 milhão para financiar ações de ATIS, é um edital que também ainda está
ainda está aberto, ele ainda não foi fechado. Tem uma campanha Mais Arquitetos, que o CAU Brasil promove, direito a todos com moradia digna. Então, a ideia é de trazer o arquiteto numa função de um agente de Estado, né? Uma profissão de Estado. E também tem um hot site, que chama-se Moradia Digna, onde compila todo esse material já feito pelas UFs. A prefeitura que tiver interesse, ela também pode fazer download de um kit com informações, através desse hot site do CAU-BR. Aqui vou passar brevemente, né, ele é um resuminho dessa cartilha que os prefeitos, né, que as prefeituras teriam acesso. Ela é bem básica, mas ela já dá uma ideia, né, do que seria para o poder público começar a entender, né. Vou passar brevemente aqui o que seria a cartilha. Qual o papel na TIS do Poder Executivo, a minuta, essa minuta que vai detalhar um pouquinho mais, para reforçar o dever de cumprimento da lei. Qual o papel na TIS do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, e os materiais todos estão lá disponíveis para download, né? Até, curiosamente, que todos esses materiais são do CAU Santa Catarina, que ela foi precursora, como eu comentei, em ações. Então, eu queria agradecer, né, e convidar todos para trabalharmos juntos nesse item que é tão importante, porque, como foi comentado, é um trabalho de unir forças, é um esforço que tem que ser multidisciplinar, e é algo muito sensível para a população, né, entender que tem alguém olhando por eles, e alguém com um olhar técnico, que pode levar isso à frente, né? Muitos pensares vão fazer o progresso. Muito obrigada.